Tá bom? Então vamos lá. Salmo 44. Vamos ficar de pé agora, descansar um pouquinho aí. Então, vamos nos colocar de pé. Amém? Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar. Nós temos aqui esse salmo que é um apelo ao auxílio divino, né? A ajuda de Deus. E esse salmo tão bonito é um salmo onde tem, a gente vê aqui o salmista clamando, reclamando, né, que o Senhor espalhou eles pela face da terra. O Salmo 44. Esse salmo fala também dos atos, antes de falar que Deus os espalhou pela terra. Esse salmo vai falar primeiramente dos atos de libertação que Deus fez no passado, né? Então eles lembram dos atos que Deus fez no passado, que são realmente o que? A base para nós buscarmos a Deus. Ou seja, o Deus que fez no passado é o Deus que também pode fazer no presente. É isso que esse salmo está aqui nos ensinando, né? Então, esse Deus da história, ele é também o nosso Salvador pessoal. Então, nós aprendemos com esse salmo que nós clamamos a Ele porque, se Ele fez no passado, Ele também faz hoje. E uma outra coisa aqui que a gente pode ver, do verso 9 ao 16, ele até lembra dos feitos de Deus no passado, mas quando chega do 9 até o 16, ele fala que Deus lançou eles para longe dele. O Senhor nos lançou fora da tua presença. Então a gente percebe aqui que essa descrição é de alguma derrota, de alguma frustração que eles sofreram, né? A Bíblia não descreve aqui exatamente qual foi, mas eles sofreram alguma derrota em algum momento, em alguma batalha, e nós entendemos também que por essa palavra, nem sempre nós devemos atribuir todo o nosso sofrimento ao pecado. O pecado, ele traz grande sofrimento. Mas no livro de Jó fala que não é simplesmente o pecado que nos traz o sofrimento. Por quê? Porque no livro de Jó, tanto quanto nesse salmo, quer nos ensinar que às vezes uma derrota, ela serve para nos aproximar mais de Deus. Muitas vezes, as nossas derrotas, elas servem para nos aproximar ainda mais de Deus. Por quê? Imagine se a gente fosse só tendo vitória sobre vitória, nunca tivesse uma decepção, uma tristeza. Nós iríamos nos aproximar de Deus espontaneamente, né? Vivendo regaladamente, né? E chegar para Deus, se achegar a Deus todo dia? Não. A gente se achega a Deus por quê? Por causa do sofrimento. Por causa do sofrimento, né? Então, a derrota, a decepção, elas fazem parte da disciplina de Deus, quando Deus quer tratar conosco. O uso contínuo que a gente vê aqui, que eles usam, usando aqui a palavra, o versículo 10, ó, tu nos fazes bater em retirada, o versículo 13, tu nos fazes vergonha, ou opróbrio dos nossos vizinhos. Então, esses termos, tu, eles estão atribuindo a Deus, tudo que eles estão passando. Eles reconhecem que é a ação de Deus na vida deles. E realmente é, porque não acontece nada na nossa vida se não for a mão de Deus. A palavra de Deus fala que não cai da nossa cabeça um fio de cabelo sem a permissão dele. Então, tudo que nos acontece, né, nós sabemos que é com a permissão de Deus. Embora Israel sofreu muito, não foi nem sempre, ele sempre sofreu, mas não sofreu esse tempo todo, não era só por causa do seu pecado. Não era simplesmente por isso, porque às vezes Deus também estava ensinando para eles. Mas houve uma época que Israel foi espalhado literalmente pela face da terra. No ano 721, Israel foi levado cativo. Foi levado cativo, e também no ano 587,
O Reino do Norte foi levado em 721, e em 587 foi o Reino do Sul, foi levado, foram para o cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Então Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido em Deuteronômio, né? No livro de Deuteronômio também fala, o verso 14 aqui, por exemplo, ó, eles dizem: põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. O que é que o salmista está dizendo aqui? O Senhor nos colocou diante das nações e hoje nós somos como que uma vergonha, como se as pessoas passassem por nós e fizéssemos assim, ó. Cadê o Deus de vocês? Meneios de cabeça é isso, ó. Cadê o Deus de vocês? Ele não disse que é o Deus que ajuda vocês? Porque realmente é isso que as pessoas falam quando vê um crente derrotado, derrotado entre aspas, que a palavra de Deus fala que o crente cai, mas ele se levanta, né? O servo de Deus, ele cai, mas ele não fica prostrado. Eu me alegro com essa palavra. Ele pode até cair, mas ele não fica deitado, ele não fica caído. Então aqui o verso 14 fala que aconteceu exatamente aquilo que em Deuteronômio 28, 37 fala. Deuteronômio 28, 37, ele está dando um alerta: se vocês não cumprir esses mandamentos, isso que vos mando hoje, na lei de Moisés, estava dizendo, vocês se tornarão vergonha para as nações. E isso foi predito e realmente agora aconteceu. Por um período, Israel foi motivo de chacota, de meneios de cabeça, né? As pessoas rindo deles. Por quê? Porque eles estavam como se estivessem derrotados, na prisão, fora do país, longe da sua pátria. É tanto que em alguns salmos eles falam que os inimigos diziam: canta um hino para nós, o hino do seu Deus. E eles diziam: como vamos entoar o hino, os hinos que cantávamos na nossa pátria, se nós estamos tão tristes aqui? Então eles não tinham nem ânimo para cantar, porque os hinos que eles cantavam eram hinos de agradecimento, de louvor, de adoração, é o que nós cantamos hoje. Mas eles estavam tão abatidos e tão envergonhados que não tinham nem ânimo para fazer isso. Então o salmista relembra isso aqui, relembra que eles se tornaram vergonha também. Aí o verso 19 fala: para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Né? Então ele está dizendo que o Senhor jogou eles, fez com que eles perecessem em lugares escuros. A gente leu aqui, em lugar dos monstros marinhos. Na minha versão está dos chacais, né? Os chacais é como se fosse uma raposa, um cachorro do mato, um cachorro selvagem, que eles habitam em lugares desertos. Então eles estavam se sentindo num deserto, se sentindo em lugares abandonados. Era assim que Israel se sentia. Ao verso 22... mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. Isso aqui nos lembra de quê? Nos lembra, né, do sofrimento de Cristo, né? Sofrimento de Cristo que foi para a cruz como uma ovelha muda que foi para o matadouro. Logo, nós que somos seus servos, vamos passar pelas mesmas aflições, amados. A gente também acaba passando por essas aflições. A palavra de Deus fala: não é o servo maior do que o seu senhor. Se as pessoas afrontaram a Jesus, quanto mais a nós. Se o próprio Jesus sofreu, quanto mais nós também sofreremos. Porque importa que nós sejamos salvos por meio de Cristo, mas não só ser salvos por meio dele, mas também padecer, sofrer também por amor a ele. Porque toda vez que você renuncia os desejos da sua carne, toda vez que você renuncia fazer algo que te dá prazer, mas você renuncia por amor a Cristo, algo que dá prazer ao coração de Deus, que você coloca em primeiro lugar as coisas relacionadas ao reino de Deus, isso vai gerar em você uma grande alegria e muito mais no coração de Deus. Por quê? Porque você está renunciando, está morrendo um pouco mais a cada dia. A palavra de Deus fala que se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não produz frutos. Então, o crente deve morrer a cada dia um pouquinho, né?
cada dia nós devemos morrer um pouco mais para nós mesmos, matar um pouco a nossa carne e se entregar mais nas mãos daquele que pode tudo. Então nós sofrer em prol, do reino de Deus vale a pena. Se nós sofremos por amor a Cristo, vale a pena. Agora, sofrer por causa do pecado, porque estamos em pecado, em rebelião contra Deus, isso não nos traz nenhum benefício. Isso não nos traz nenhuma vantagem. E para encerrar aqui do verso 23 ao 26. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Então aqui, ele começa a falar da tristeza que eles estavam sentindo. E uma coisa boa da tristeza, uma das vantagens, é que toda vez que você fica triste, você se aproxima mais de Deus. Tem a ilustração de uma criança que tinha um pai que era alcoólatra e todo dia esse pai chegava em casa bêbado, E aí essa criança, ela era tão... A criança, irmão, ela tem uma fé que é lindo você conversar com uma criança que tem fé. E essa criança falou para a mãe dela: mãe, será que Satanás não vê que toda vez que ele traz o meu pai bêbado para casa, é mais uma oportunidade que ele nos dá para a gente levar as nossas orações a Deus, os nossos pedidos a Deus? Será que Satanás nunca vai aprender isso? Que cada vez que meu pai chega bêbado, é mais uma oportunidade que ele nos dá para nós se ajoelhar e clamar ao nosso Deus. E eu achei isso tão bonito, essa ilustração. E esse salmo aqui nos ensinou algo muito importante, que toda vez que você estiver passando por lutas e dificuldades, é mais uma oportunidade que você tem de clamar a Deus, de levar as suas petições a Deus. Então, nesta noite nós vamos nos ajoelhar, orando com fé, vamos colocar nossas petições diante do Senhor. Vamos apresentar nossas causas diante do Senhor. Amém?